não existe absolutamente nenhum ponto negativo na redução de impostos. Pra nada, ok? Pra nada. Bota isso na cabeça de vocês. Imposto é máquina de regressão, é só isso. O imposto só serve pra sustentar a porra do Estado que tá falido, né? Que só tem dívida e que só faz dívida e que paga dívida na sua conta. E aí galera, BH aqui trazendo pra vocês mais um vídeo no canal Mediancap e hoje pra gente bater um papo sobre esse negócio dos impostos nos games e também sobre uma coisa histórica que aconteceu pro libertarianismo. Todo mundo sabe que o movimento está tendo um impacto gigantesco no Brasil e no YouTube. E esse vídeo que eu vou reagir hoje falando sobre impostos nos games, ele chegou em quinto do Em Alta do Brasil, com 650 mil visualizações. E por que isso? Por que o brasileiro ele tá tendo uma aceitação tão grande para o movimento libertário? Não que a galera que viu esse vídeo é libertária, mas pelo menos libertária em potencial, pelo menos os que deram um like. Porque aqui no Brasil, além do imposto ser roubo, ele é roubo seguido de tapa na cara, ele é um esculacho com as pessoas. Então fica muito perceptível o quanto nós estamos sendo roubados, tanto nos games quanto em várias outras coisas, como por exemplo carros. O imposto nos carros, os impostos nos carros são tipo tão altos que você tem que comprar um carro pra você, um carro pro Estado. Daí todo mundo tem carro velho que polui pra caramba e ainda vem ambientalista falar que o Estado precisa ajudar o meio ambiente. Como se não fosse o capitalismo e a produtividade que fizessem carros que poluíssem menos, etc. Tá, mas não mudando o assunto do vídeo, nós estamos aqui para falar dos games. Eu vou trazer um vídeo do Gameplay RJ, do David Jones, esse que chegou em quinto no Em Alta, e ele explica com maestria o impacto positivo da redução dos impostos nos games. E bora lá, sem mais enrolações, vamos reagir a esse vídeo histórico. Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. E vamos então falar sobre o negócio dos impostos dos jogos novamente, né? O governo finalmente colocou uma proposta que vai reduzir os impostos, o imposto de produto industrializado de 50... Algumas reduçõezinhas, tá? Que, assim, nem de longe vão resolver o problema maior, e eu vou chegar lá, e eu vou primeiro ver o que efetivamente está sendo proposto, tá? E o que pode acarretar. Vamos lá, ó. A proposta dita que a alíquota de consoles e máquinas de videogame... E assim, eu li isso aqui várias vezes e não parece que existe... essa redução não vai influenciar nos preços de jogo, tá? Só que é só para aparelhos. O que é bom também, né? Menos imposto tá bom, irmão. Cara, imposto é roubo. Menos imposto melhor, ok? Mas vamos lá. Uma consideração que eu tenho a fazer antes de continuar o vídeo é que depois que ele foi postado, agora tem um projeto em tramitação que reduz a alíquota de jogos produzidos no Brasil, que quase todos os jogos eles são, vamos dizer, produzidos tipo a massa e faz o CD aqui no Brasil. Então podemos ter uma isenção fiscal e uma queda de preço real nos jogos. Mas é isso, ele fala em outro vídeo. Aqui vamos nos focar em consoles, aparelhos de celular e essas coisas eletrônicas, porque a galera fala, não, precisamos do Estado para ajudar os pobres. Cara, um pobre não consegue nem comprar um celular sem o governo roubar ele, não consegue comprar um videogame, não consegue ter um pouquinho de lazer. As empresas não querem investir no Brasil, os preços são sempre altos, ninguém consegue ter nada nesse país sem ser roubado por uma fatia imensa do Estado. Então bora continuar o vídeo. A proposta diz que a alíquota de consoles e máquinas de videogame cairá de 50% para 40%. A de partes e acessórios dos consoles sem tela incorporada diminuirá 40% para 32%, e a de sobre games e cards de máquinas de videogames com tela incorporada irá de 20% para 16%. Você leu isso aqui? Olha isso. 50% de tributação. 50%. É literalmente comprar uma coisa para você, outra para o Estado. Para 32%, e a de sobre games e cards de máquinas de videogames com tela incorporada irá de 20% para 16%. Tá? É uma redução humilde, assim, digamos, pequena, não é grande, não é muito grande, mas vai ajudar e eu vou chegar lá. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria falar assim, cara. Eu vou dizer a minha experiência com impostos. Eu não sou uma pessoa... hoje eu sou empresário, eu trabalho por conta própria, e todo mês o meu contador emite um boleto para mim do imposto que eu tenho que pagar mensalmente. Então, eu não sou uma pessoa... Eu sei o que eu tô falando. Eu pago impostos. Eu sei o que os impostos fazem comigo, com a minha empresa. E é mais ou menos, obviamente numa escala menor, o que acontece com todas as outras empresas. Então, assim, alguém que não paga impostos diretamente, que é retido na fonte lá do seu contra-cheque que você recebe, você não sabe como é que funciona. Então eu vou dizer para todo mundo como funciona, tá? Eu faço uma quantidade de X dinheiro por mês. E eu pago uma fortuna de imposto em cima disso. Por causa disso que eu pago de imposto, muitas coisas deixam de acontecer. Porque aqui no Brasil a tributação é bizarra e a gente só paga político, porque, né, esse dinheiro não volta pra gente, né? Esse dinheiro a gente só joga fora, é literalmente eu pegar meu dinheiro e jogar no lixo. É isso que...
Ó, se eu quiser comprar vários produtos eletrônicos e abrir uma empresa, contratar pessoas, produzir nesse país, aumentar o padrão de vida geral da população com mais empregos, mais produção, o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar muito pro governo e essas coisas vão deixar de acontecer ou acontecer em uma proporção menor. Ou seja, as pessoas ficam mais pobres e improdutivas por causa do imposto, que vai para o Estado, que vai para a gente pagar salário de político, pagar obra de empreiteira, obra inútil, estádio da Copa que ninguém pediu, em lugares como lá no meio do mato, mas enfim. O que acontece quando eu pago imposto eu não posso descontar meus equipamentos, não posso comprar coisa, nada, eu tenho que usar o meu dinheiro depois de pagar imposto. E também pagar meus funcionários. O que aconteceu nos últimos anos com a quantidade de impostos insanas que eu pago é que eu tive que demitir um monte de gente. Eu tinha mais funcionários. Eu cheguei a ter quase 20 funcionários, demiti quase metade. Porque eu não tinha condição de pagar o absurdo de imposto. Se eu tiver... Cara, olha só pra vocês terem uma ideia. Se eu chegasse pro governo e falasse, então, olha, eu tenho essa quantidade de imposto absurdo, eu posso dobrar o que eu pago pros meus funcionários em vez de dar esse dinheiro pro governo? Eu preferia fazer isso. E se eu dobrasse tudo que eu pago pra todos os meus funcionários, ainda não chegava no imposto que eu pago todo mês. É esse o nível. Brasil, tá certo? Isso. Pensa o tanto de coisa que deixa de acontecer por causa dos impostos, o tanto de empresa que deixa de existir, o quanto de emprego que simplesmente desaparece por causa de impostos. É triste, cara. Mas a gente precisa aumentar a nossa cultura de libertarianismo, a nossa cultura anti-impostos, para um dia esse país ter esperança de ir pra frente. Então, sei lá, dá like no vídeo, compartilha, não só o meu, mas todos os vídeos libertários, todos os vídeos como esse do David Jones, que foi um exemplo. 650 mil views falando que imposto é roubo, histórico. Minha empresa é pequena, irmão, sabe? Sou só eu, assim, né? Sócio, tipo, sou só eu. Se eu pudesse pegar todo esse dinheiro e dar para meus funcionários, eu dava. Se eu pudesse pegar todo esse dinheiro e fazer qualquer coisa sem precisar pro governo, eu faria, mas eu não posso. Não só isso, mas porque a tributação no Brasil é toda complicada e todos os problemas, eu tenho que contratar um contador para isso. Então eu ainda gasto dinheiro com o contador todo mês para ele fazer as operações para mim. Coisa que não precisaria se fosse uma coisa simples, que eu entrasse num site, apertasse um botão e gerasse a porra do boleto. Não é o caso. Então assim... Ou seja, além dos impostos, nós temos os custos contábeis por causa da nossa legislação gigantesca e complexa. Ou seja, muito dinheiro é desperdiçado com contadores porque vários deputados fizeram um monte de leizinha inútil e agora a gente tem que ficar estudando essa lei e ficar nos enquadrando nela para não ser, sei lá... Não sei, quando você coloca a sua declaração errada de imposto, você tem que pagar umas multas absurdas. Então, para você ter cuidado com isso, você precisa contratar contador e é mais dinheiro jogado no lixo. Isso é a minha experiência pagando. Agora eu vou passar outra experiência para vocês, que é de trabalhando em grandes empresas e lidando com tributação diariamente, que era o que eu fazia. No Brasil, tá? Eu moro no Brasil, eu pago impostos no Brasil. Eu tô dizendo a situação brasileira. Meu irmão mora na Dinamarca e lá os impostos são absurdos. São. Mas assim, os impostos da Dinamarca batem diferente dos impostos do Brasil. Tipo, é parecido. Só que na Dinamarca tudo funciona. Então assim, eu ainda acho que... Eu não concordo com os impostos cobrados lá na Dinamarca também não, tá? Mas pelo menos lá tudo funciona bem. Tem a porra toda de graça, você tem, porra, é uma vida tranquila, boa, as coisas funcionam, diferente do Brasil, que você paga o imposto, é a mesma coisa jogar o dinheiro no lixo, porque a gente não tem retorno, né? As ruas buracadas, não tem segurança, não tem saúde, não tem porra nenhuma. Então é basicamente jogar o dinheiro fora. E como eu falei pra vocês, imposto é uma máquina de regressão. Se eu pudesse usar o dinheiro, não, eu pego esse dinheiro no imposto, não, eu posso contratar mais não sei quantas pessoas, em vez de pagar esse imposto aqui, não posso. Eu posso pagar, dar mais dinheiro pros meus funcionários? Não posso. Entende? E eu vou acabar tendo que demitir mais gente, cara, por causa das quantidades de imposto absurdo que eu tô pagando, porque as alíquotas vão subindo e a gente vai pagando mais. Então, imposto é uma máquina de regressão, tá certo? A quantidade de coisas que eu já poderia ter feito com esse dinheiro que eu pago de imposto, investir em um escritório, botar mais funcionário, crescer o site, fazer outras coisas, eu faria um monte de loucuras, não posso fazer nada, tenho que jogar esse dinheiro no lixo todo mês. E aí, trabalhando em empresa, galera, só pra assistir no conceito, eu trabalhei em empresa de telecom, petróleo e indústria, tá? E, cara, na época que eu trabalhava com petróleo, era assim. A gente fica à mercê da Petrobras, né? Porque a Petrobras é o monopólio. Eles aumentavam centavos no preço, era um Deus nos acuda. Ou eles diminuíam centavos no preço e era uma maravilha. Qualquer micro alteração nas taxas que eram pagas, mudavam tudo. E outra coisa também, e isso tem a ver com imposto nos jogos, a gente vai falar, é que o preço é decidido por uma série de fatores e não é algo engessado e congelado, como muitos acham. Eu vou falar um argumento aqui pra vocês. Já pensou que todas as coisas aqui no Brasil são transportadas por caminhões que utilizam gasolina? Então, só pelo fato da existência da Petrobras, todas as coisas aqui ficam mais caras.
Então esse é um argumento que derruba qualquer ideia de um monopólio no petróleo. Nós pagamos uma gasolina cara, todas as coisas ficam mais caras, e depois tem gente que apoia impostos e depois reclama que o Brasil é um país de terceiro mundo. Apoia estatais, depois reclama que o Brasil é um país de terceiro mundo. Por exemplo, posto de gasolina, por exemplo, que eu tinha. Eu tenho um posto de gasolina nessa rua aqui. O preço que eu vendo a gasolina para aquele posto é tanto. 2 quarteirões dali, o preço que eu vendo para aquele posto é menor, apesar de estar do lado. Por quê? Porque, galera, o preço tem muitas variáveis. Localização é uma delas, concorrência é uma delas, movimento é uma delas, impostos é outra. Então, dependendo de onde você está vendendo o seu produto, os preços vão variar. E isso tem a ver com videogame. Vamos lá. Preço dos jogos nos Estados Unidos, no lançamento, custam $60. $60, se você fizer por 4, que é o preço do dólar em relação ao real, dá R$240. E aí, se você olhar os preços dos jogos aqui no Brasil, eles estão mais ou menos nisso aí, não é? E aí surgiu essa análise simplista de, não vai adiantar nada mudar, porque olha o preço é praticamente a mesma coisa. Como que o preço pode ser basicamente a mesma coisa se lá nos Estados Unidos, tipo, o imposto sobre o jogo é tipo 8% e aqui é 1 milhão? Por quê? É o que eu falei pra vocês. Cada empresa decide os preços baseados nos lugares. A renda dos americanos é muito maior do que a do brasileiro, sabe? Se o preço dos jogos fosse mais caro aqui, simplesmente não ia vender nada. Então eles têm que fazer, né? E muitas empresas vendem jogo com prejuízo, vendem subsidiando o valor dos jogos para conseguir ter presença nos mercados. E o Brasil é muito grande. E é por isso que as empresas têm que ficar aqui. Mas o lucro que elas têm aqui é muito pequeno. E a gente tá falando, galera, do lançamento na data do lançamento. Tipo, $60 quando o jogo sai. Vocês sabem que existem descontos, promoções, que aqui no Brasil tem muito pouco. Lá nos Estados Unidos é desconto, promoção o tempo inteiro. Você vê as coisas que a gente fala aqui, de vira e mexe, lança promoção, tudo mais barato. O tempo todo tem essas coisas lá. Por quê? Porque eles têm margem pra trabalhar. A margem, só pra vocês entenderem, galera, é o quanto, tipo assim, o produto custa 10, eu vendo ele a 20. Eu tenho 10 de margem, entende? E eu posso trabalhar esse pedaço, eu posso trabalhar a minha estratégia de preço. Porque preço é estratégia, não é só quando, tipo assim, cara, olha só, isso aqui. Resident Evil 2, tá? Isso aqui, essa caixinha com uma mídia dentro, custa centavos, tá? O preço físico disso aqui é muito baixo. O preço de um jogo é baseado no que tem dentro do disco. E isso é baseado em um monte de fatores. Então, galera, não simplifiquem uma situação dessa. Não é simples. Precificação é um troço complicado e vagabundo faz faculdade só disso. Vocês entenderam? As empresas que produzem jogos eletrônicos, elas não têm margem para poder dar desconto para os brasileiros, porque a margem já está inteira comida pelo nosso querido governo. Poder fazer essas coisas. E preços mudam de acordo com lugares no mundo e os impostos são a maior fatia dessa merda quando você tá trabalhando com o Brasil. E aí o que acontece, galera? O que eu falei, principalmente no meu vídeo lá sobre o imposto nos jogos? Realmente, o jogo no lançamento dificilmente vai ficar mais barato do que é hoje, tá? Dificilmente, por uma questão estratégica, tá? Das empresas. Mas nada impede de terem promoções, ter outras coisas. E se as empresas tiverem margem para trabalhar, elas podem botar mais baixo para tentar ganhar mais mercado. Se não houver redução nos impostos, qualquer possibilidade disso acontecer é nula. É zero. E como tem esses impostos absurdos em cima de tudo, não tem como a gente fazer pressão nas empresas. Porque imagina, essa redução que foi proposta aqui, ela é bem pequena. E vai incidir nos consoles e tal, talvez tenha uma redução e tal, mas nada muito assim. Mas imagina se, zeramos o imposto aí de importação sobre os jogos. Irmão, a gente vai ficar quieto? Não. A gente vai encher o saco da Ubisoft, a gente vai encher o saco da Activision, a gente vai encher o saco da EA, pra eles baixarem o preço, porque eles vão ter condição de baixar os preços sim. Mas não é essa a parte mais importante, galera. A parte mais importante é aquecer e crescer o mercado de jogos. Tendo essas condições, as empresas vão poder contratar mais. Mesmo que elas não mexam no preço dos jogos, os jogos continuam o mesmo preço. O que eu não acho que vai acontecer. Eu acho que teria redução, principalmente teriam promoções e outras coisas, tá? Não necessariamente no lançamento o preço seria mais barato. Não tô dizendo isso. Pode ser que não. Mas teriam mais promoções, teriam reduções aqui e ali, teriam outras estratégias que possibilitariam outras estratégias. Que hoje não são possibilitadas, porque é tudo esses preços absurdos. Mas aí as empresas de jogos vão poder contratar mais gente, vão poder fazer sede aqui no Brasil. Cara, a EA não tem sede no Brasil, ela trabalha por agência, sabe? A PlayStation também não tem. A Nintendo vazou do país. Você acha que a Nintendo tá de sacanagem quando ela chegou assim? Então, eu juro que eu não concordo com o que a Nintendo faz. Com o que a Nintendo fez com o Brasil. Porque as outras empresas conseguem, então a Nintendo conseguiria. Mas eu não tenho... Não... Quando a Nintendo saiu do Brasil, eu fiz vídeo falando assim, eu falei, Nintendo não. Burocracia pra cacete, imposto pra cacete, tudo aqui parece que quer espantar a gente, então a gente vai vazar. Foi essa a declaração da Nintendo. Você acha que eles estavam de brincadeira? Sabe? Você acha que, né? Cara, o Brasil, ele tem um potencial consumidor para jogos absurdo. Sério, o Brasil é um mercado gigantesco para videogame. Nós poderíamos ter muitos eventos, muitas promoções,
muitos patrocínios, só que as empresas não conseguem vir para cá, porque a nossa legislação não deixa, porque os nossos preços são mais altos, porque nós não temos dinheiro para pagar, porque nós estamos ocupados pagando salários de políticos, pagando obras superfaturadas, pagando um Estado corrupto, absurdo. E é isso, galera. Eu fico realmente puto com esse negócio dos games, e ainda com gente que vem defender que o Estado tem que arrecadar mais as nossas custas nos produtos que a gente compra. Se os impostos fossem mais baixos, a burocracia fosse menor, talvez a Nintendo voltasse, fizesse sede aqui, investisse em marketing aqui, galera. A gente vê, cara, os orçamentos de marketing que as empresas têm pra América. E, cara, o Brasil, que é o maior mercado da América do Sul, tem um orçamento de marketing michuruca, porque eles preferem investir em outros lugares, porque aqui é muito caro. Então, a questão de o imposto nos jogos é muito maior do que o preço ali na loja, cara. E outra coisa também, com esses impostos absurdos, o que acontece? Só é possível sobreviver em games aqui no Brasil você sendo um grande varejo, porque vocês sabem como é que funciona o esquema. Por exemplo, loja americana. Loja americana vai lá, então, eu vou comprar 1 milhão de Sekiro, por exemplo, que saiu. Vou comprar 1 milhão de Sekiro da Activision. Aí a lojinha ali, pô, eu quero 10. Você acha que quem vai pagar mais caro? É quem compra 10. A loja americana compra 1 milhão e ela pode reduzir o preço, pode ter mais margem e tal, porque ela vai comprar muito mais. E isso mata outros negócios e diminui o cacete da concorrência, que já é uma merda aqui no Brasil. Tem pouco. Então tem esse outro fator. Outro fator: jogos usados. Não existe mercado de jogos usados no Brasil. Porque é tão caro você vender um jogo usado e tem um monte de burocracia, um monte de lei imbecil que impede esse trâmite. E se tivesse loja de jogos usados? Tipo assim, comprei o jogo, ó, comprei o Sekiro. Não, Resident Evil. Comprei Resident Evil. Cheguei em casa, joguei fim de semana, zerei. Ah, zerei, né? Vou vender isso aqui. Tu vende pra loja. Aí a loja compra, obviamente, muito mais barato do que você comprou e ela bota pra vender ali mais barato pra outra pessoa. No Brasil isso simplesmente não existe. Nos Estados Unidos existe isso e muito. Mas porque a gente tem impostos e burocracias absurdas, também não tem essa merda. Então assim, a questão de imposto de games no Brasil é muito mais complexa do que isso. Mas só de sair do bolso de político pra ir pra mão de quem faz os jogos, já tá valendo. Já tá valendo. Não existe redução de imposto que seria ruim, não existe. Fora o fato do que eu vi uma matéria na Globo absurda que fala: governo irá perder não sei quantos milhões reduzindo o imposto nos games. Vamos lá. Eu tenho, de novo, isso aqui. Aí isso aqui custa 20, tá? Aí desses 20, 10 é imposto. Aí nesse preço que custa 20, eu vendi 100, tá? Vendi 100. Aí 100 vezes 20, 2 mil. 1.000 é imposto. O governo arrecadou 1.000. Se você botar esse imposto zero... Não, zero não bate, apesar de ser melhor. Mas se você botar esse imposto 5, por exemplo, e eu vender, em vez de eu vender 100 disso aqui, eu vender 1.000 porque o preço baixou, o governo vai arrecadar mais. Então essa é uma conta estúpida feita, porque ela faz um negócio chamado futurologia. Você não sabe quanto que isso vai gerar de vendas a mais, e isso tá na matéria que eu tô lendo aqui, fala isso, tipo, que essa conta não é feita baseado no... É feito baseado em simplesmente, tipo, ano passado, se você reduzisse o imposto no que foi vendido antes e tal. Não, essa conta não existe, é futurologia. Você entendeu? Se os impostos baixam, os jogos vendem mais e até o próprio governo acaba arrecadando mais porque mais jogos foram comprados. Então, na própria lógica idiota de que você quer que o Estado arrecade, você ainda tá errado. Para você ver, você pode vestir o chapéu estatista que a galera ignorante que é contra a redução de impostos ainda continua errada. Futurologia não existe. Você diminuindo o imposto, você aumenta as vendas. E aumentando as vendas, ainda tem imposto em cima, vai arrecadar mais. É básico assim, é básico. E lembrando que essa redução aqui, e assim, pode parecer baixa, e não, essa redução aqui não vai, dificilmente vai ter alteração no produto final. Dificilmente. Mas já é desafogar um pouquinho essa indústria que trabalha com a corda no pescoço todo dia. Gerar mais emprego. É esse o objetivo, galera. Sabe? A gente tem que parar de ser mesquinho e só pensar no preço na ponta, no lançamento. Não é assim que funciona. Tem muitos outros aspectos, tá? De preço, de imposto, de burocracia, todas as situações. A gente tem que trazer mercado pra cá. A gente tem que fazer com que as indústrias de game olhem pro Brasil e falem: não, esse lugar é um atrativo pra gente ir lá e investir. Você vê que Sony e Microsoft, por exemplo, os jogos delas próprias, elas vendem muito mais barato. Jogos na Steam... Cara, aqui no Brasil é bizarro. A tributação é tão diferente pra tantas coisas diferentes que em cada loja tem um preço diferente. Na loja do shopping é um preço, na loja da rua é outro preço, na loja digital é outro preço, na loja da PSN é um, na Steam é outra, o jogo próprio é um. É muita bagunça. Justamente por causa dessa loucura de tributação e impostos que a gente tem. Então, como eu falei,
brasileiro, pago meus impostos no Brasil e vejo eu jogar o meu dinheiro no lixo todo mês e ter os meus investimentos cortados porque eu tenho que pagar uma quantidade absurda e quanto mais eu consigo ganhar dinheiro, mais eu tenho que... Não, obviamente, quanto mais eu ganho, mais eu tenho que pagar, mas não é isso. Eu ganho mais e aí a alíquota sobre o que eu pago aumenta porque eu ganhei mais. Tipo, o país estimula você a não crescer. Porque quanto mais você cresce, mais aumenta a sua alíquota pra você pagar. É um negócio insano esse país. E, de novo, pra pegar esse dinheiro e jogar no lixo, porque esse dinheiro não volta pra ninguém. Esse dinheiro vai lá pro político, né? Né? Brasil, né? Então é isso. Eu acho que eu expliquei bastante. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, com respeito, vamos conversar, né? Não precisa fazer chilique nem nada. Porque, né, aí, né, ser mal educado e tal. Porque a galera não tem essa visão tão completa sobre tudo que imposto acarreta. E a maioria não paga imposto. Então, né, a maioria pelo menos, não necessariamente não paga, mas não vê o que paga. Eu vejo todo mês, eu sei bem as consequências disso. Para minha empresa que é pequena, imagina para um negócio desse tamanho que é a indústria dos games. Como a gente fala, a maioria das empresas de videogame nem está no Brasil justamente por causa de todos esses problemas. E a gente precisa de mais. Essa redução que foi proposta é pequena, mas já é alguma coisa. A gente tem que brigar e trabalhar para diminuir cada vez mais e mais e mais e mais e pronto. Não existe absolutamente nenhum ponto negativo na redução de impostos pra nada, ok? Pra nada. Bota isso na cabeça de vocês. Imposto é máquina de regressão, é só isso. O imposto só serve pra sustentar a porra do Estado que tá falido, né? Que só tem dívida e que só faz dívida e que paga dívida na sua conta, tá? É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu espero que eu tenha sido bem didático nisso aqui. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever. Até a próxima com mais jogo, mais um vídeo. Valeu! Então é isso, galera. Sensacional. Apesar de eu ter dado uns rages, né, durante o vídeo, e apesar do pessimismo que a gente aparentou, é uma coisa boa que está acontecendo, é um progresso, vamos dizer assim. Os impostos estão cada vez mais caindo, as pessoas estão cada vez mais revoltadas com isso, nós estamos percebendo os impostos que a gente paga, porque o brasileiro parecia que ele estava tão numa realidade de impostos que ele não percebia que ele estava sendo roubado. E agora a galera tá sacando isso, e esse vídeo é uma prova, é histórico, são 650 mil pessoas vendo um vídeo sacando que o imposto é algo negativo, e com aquela leve frase ali no meio, imposto é roubo, e aquela parte que ele também falou, redução de impostos não é ruim pra nada. E é nesse clima de positivo, de libertarianismo bombando cada vez mais no YouTube, que eu encerro por aqui. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E tamo junto, galera. Tá acontecendo e até mais.